Beleza, pessoal. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre função polinomial do primeiro grau, tá? Definição. Função polinomial do primeiro grau, f de função, dos reais nos reais, ou seja, ela engloba, ela compreende o conjunto dos números reais. Para qualquer número real que você trabalhe com ele dentro da função polinomial do primeiro grau, ela vai funcionar, sendo f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. Tá? Então essa é a definição da função polinomial do primeiro grau. Então, aqui a gente vai ter f de x igual a x mais b, tá? Nós vamos explicar cada um desses membros. Primeiro, você tem o x de um lado da igualdade, que você vai admitir valores para x. Geralmente a questão, ou o enunciado, ou o professor vai te dar esses valores de x. E para cada valor de x, você vai ter um correspondente valor de y, tá? Para cada valor de x, haverá um correspondente valor de y ou de f de x. Esses valores de x aqui são os valores que pertencem ao conjunto domínio da função, tá? Então aqui a gente já deu uma detalhada em x. Os f de x, os valores que pertencem a f de x, também chamado de y, são os valores que pertencem ao conjunto imagem dessa função. Então, obedecendo aquele critériozinho lá de definição de conjuntos e da relação existente entre dois conjuntos, ou seja, uma função, para cada valor de x haverá um correspondente valor de f de x. Então aqui você tem o x, né, que a gente já definiu, e o f de x, que a gente também já deu uma explicada rápida sobre essas duas partes da função. Além disso, de x e de f de x, a gente tem também dois parâmetros, que é o parâmetro a e o parâmetro b. O parâmetro a também pode ser chamado de coeficiente angular. O parâmetro b pode ser chamado de coeficiente linear. Tá? Então agora aqui a gente tem os valores de x, que haverá para cada valor de x um correspondente valor de f de x. Tá? Os valores de x geralmente serão admitidos, você vai encontrar no problema, o professor vai te dar, a questão vai te dar, e aplicando os valores de x, você vai encontrar os valores da f de x. Depois disso a gente tem os parâmetros, que esses parâmetros eles já vêm na forma algébrica da função. Tá? Você tem o parâmetro a, chamado também de coeficiente angular, e o parâmetro b de coeficiente linear. Então, vamos ver como é que essa função funciona graficamente. Vamos desenhar aqui um plano cartesiano, tá? Onde aqui a gente tem a origem, tá? E ver como é que essa função se comporta dentro do plano cartesiano. Uma coisa que a gente deve lembrar é que esse coeficiente angular aqui, como o nome dele já diz, angular, ele vai definir o ângulo, a inclinação dessa função. Então, para valores positivos de a, você vai ter uma função crescente, mais ou menos com esse formato aqui, tá? Para valores negativos de a, você vai ter uma função decrescente. Então, uma função mais ou menos com esse formato aqui. Tá, beleza? Então, quando você olhar o valor do coeficiente angular e ver que ele é positivo, você já sabe, estamos diante de uma função polinomial do primeiro grau crescente. Se for negativo, estamos diante de uma função polinomial do primeiro grau decrescente. E o coeficiente b? O coeficiente linear b, ele define o posicionamento dessa função, tá? Então, quanto maior b, mais distante da origem estará essa função, tá? Então, se for uma função polinomial do primeiro grau negativa, ela vai se mover nesse sentido aqui, para valores maiores de b. E se for uma função polinomial positiva,
para valores maiores de B, ela vai se movimentar aqui para cima. Então, recapitulando, o parâmetro A vai definir a inclinação da função, o coeficiente angular, e o coeficiente linear vai definir o posicionamento dessa função no plano cartesiano. Essas mesmas ideias podem ser atribuídas para qualquer quadrante dentro do plano cartesiano. Tá? A gente trabalhou no quadrante positivo para x e positivo para f de x, mas isso pode ser estendido para qualquer quadrante. Beleza? Valeu, tchau, tchau.